Fala pessoal do oitavo ano, tudo tranquilo? Aqui é o professor Bruno e vamos dar início à aula número 1 do oitavo ano, números racionais. Vamos reconhecer a forma decimal infinita de um número racional e suas formas de registrar e reconhecer, utilizar procedimentos para obtenção da fração geratriz de uma dízima periódica. Vamos nessa. Vamos dar uma relembrada, primeiramente, nos números racionais, tá? Os números obtidos pela divisão de dois números inteiros formam o conjunto dos números racionais. Então, quando eu pego e divido dois inteiros, eu tenho o número racional. E é representado pela letra Q, de quociente. Tranquilo? Essa letrinha aqui, ó, Q de quociente. Tá? Divisões que não têm resultado em Z, nos números inteiros, né? Z é o conjunto dos inteiros, tem resultado em Q, que é os racionais. Podemos descrever os números racionais assim, ó. Os números racionais, então aqui é a definição. Os números racionais são os que podem ser escritos na forma A dividido por B, A sobre B, sendo A e B números inteiros, e o B é a restrição, B diferente de zero. Caraca, um monte de sopa de letrinha aí, né? Então vamos lá, vamos botar 3 exemplos aqui. 2/3 é um número racional? Sim, né? Porque ele está sendo escrito da forma A sobre B, ó, aqui ó, o A, aqui é o B, e o B é diferente de zero, porque o 3 é diferente de zero. 7 é um número racional? Sim, porque eu posso escrever ele dessa forma, ó, 7 sobre 1. O 7 é o A, o 1 é o B, e o 1 é diferente de zero. Menos 8 é um número... Menos 8 não, menos 8 sétimos. É um número racional? É. Por quê? Porque ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó, A sobre B, e o B é diferente de zero aqui, ó, o 7 é diferente de zero. O menos 8 é um número inteiro. E esse número aqui? É um número racional? Não, ele não é racional. Por quê? Porque está escrito da forma A sobre B, ó, o 2 vai ser o A, e o 0 vai ser o B. Só que o B tem que ser diferente de zero. Então, ele não é racional. O B nunca pode ser zero. O denominador de uma fração nunca pode ser zero. Eu nunca posso dividir alguma coisa por zero. Tranquilo? Beleza? Dei aqui alguns exemplos, tá? De número racional. Tem outros também, ó. 0,25. É um número racional? É. Porque isso aqui, colocando em forma de fração, ele é 25 sobre 100. 25 centésimos. Tranquilo? 3,5 é um número racional? É. Isso aqui é 35 sobre 10. Consegui colocar ele em forma de fração. O numerador é o A, o denominador é o B, e o B é diferente de zero. Consegui colocar? Se eu conseguir colocar, então ele é um número racional. Tranquilo? Vamos para aqui para o exercício para dar uma relembrada em alguns conjuntos, tá? Antigos que a gente já estudou, os naturais, os inteiros e tal. Veja os números que aparecem nas frases a seguir. Aí, a jarra tem a capacidade de 3 quartos de litro. Numa cidade há 8.049 bicicletas. O saldo de gols de um time de futebol é -6. Leandro tem 17 anos. A velocidade de um carro é 92,75 km por hora. E a temperatura atingiu -2,8 graus Celsius. Responda no seu caderno. Quais deles representam os números naturais? Então, gente, relembrando, número natural é aquele primeiro conjunto que a gente estuda, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. É o N. É o 0, 1, 2, 3, 4, pá. Número que é para contar. Vamos contar, a gente está falando de número natural. Basicamente assim, é o conceito mais primitivo que tem. Tá bom? Mais antigo. Então, eu conto uma caneta, duas canetas, três canetas, quatro canetas, 100 carros, 200 carros e por aí vai. Nenhum carro, 0 carros, né, quer dizer? E aí vai. Número natural é isso. Qual o número que eu posso colocar aqui como natural? É 8.049 bicicletas e 17 anos. Então, 8.049 e 17. E inteiro. Inteiro, você lembra que é representado pela essa letra aqui, ó.
Z, tá? E ele é nada mais do que os naturais e ainda aquela parte negativa, como se fosse um espelho ali, tá? Então, por exemplo, menos 50 é um número inteiro? É. 50 é um número inteiro? É. Então, são os números positivos, os negativos e o zero, tá? Só número fechadinho, tá bom? Então, tem algum número fechadinho aí que a gente possa ver? Ó, menos 6. Menos 6 é inteiro, né? Menos 2,8 é inteiro? Não, aqui, ó, tem a vírgula. Não é inteiro. 92,75 é inteiro? Não, aqui, ó, vírgula. Não tem. 3 quartos é inteiro? Não. 3 quartos é 0,75. Também não é inteiro. Agora, 8.049 é inteiro, né? É um inteiro positivo. E 17 também é inteiro. É um inteiro positivo. Então, 8.049 e também o 17. E quais deles são racionais? Galera, todos esses números aí são racionais. Todos. Tá? Vou colocar aqui os conjuntos dos números que a gente vai ver relembrando na aula de hoje. Ó. São os naturais. Aí estão aqui. Quem são? É o 0, o 1, o 2 e por aí vai. Depois tem os inteiros, que é o Z, que é a parte dos naturais também, né? Os inteiros positivos. E tem o menos 1, o menos 50, tá? O menos 200 e por aí vai. E aí depois, agora eu acrescento mais um pedacinho aqui, ó, que são os racionais, que é o 25,5, 3,8, 9 sétimos, menos 1 meio e por aí vai. Tranquilo? Coloquei sob forma de fração, posso colocar sob forma de fração, é o número racional. Sendo que o B tem que ser diferente de zero. Tá beleza? E outra coisa importante, quem é natural também é racional. Mas quem está aqui, ó, que é racional, não é natural, tá? Então, todo número natural também racional. Todo número inteiro é também racional. Mas nem todo número racional é inteiro. E também nem todo número racional é natural. Ou outra coisa também, nem todo número inteiro é natural. O menos 1 é inteiro, mas não é natural. O menos 50 é inteiro, mas não é natural. Tá beleza? O 25,5 é racional. Ele não é inteiro e também não é natural. Vamos nessa. Representação dos números racionais. Todo número inteiro é um número racional. Observe. O 6 eu posso escrever ele como 6 sobre 1, 24 sobre 4, 42 sobre 7. Né? Posso escrever isso. Se você fizer essas divisões, você vai encontrar o 6. Então, eu estou escrevendo um número de forma diferente, em forma de fração. Da mesma forma, o 0. Eu posso escrever 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3. Se eu fizer essas divisões, vai dar tudo 0. E o menos 20? Menos 20 sobre 1, menos 100 sobre 5. Tudo isso vai dar, vai dar menos 20. Então, eu estou escrevendo um número inteiro em forma de fração. Todo número inteiro é um número racional também. Beleza? Agora, forma decimal e forma fracionária. Um número racional pode ser escrito na forma de número decimal. Então, número decimal é aquele camaradinha que tem a vírgula. Lembra disso? Então, aqui, ó, 7 décimos é o quê? 0,7, né? Então, 0,7 é um número decimal. Tranquilo? Um número em forma de fração equivale a um número aqui decimal, 0,7. 7 décimos equivale a 0,7. 143 centésimos equivale a 1,43. Simplesmente eu tenho 2 zeros aqui no denominador, eu tenho duas casas decimais. 4 quintos é 4 sobre 5. Se você pegar 4 e dividir por 5, vai dar 0,8. Então, o que? Eu tenho uma casa decimal. Aqui, 17 oitavos. Se você dividir 17 por 8, vai dar 2,125. E eu tenho 3 casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Nesse caso, você consegue contar a quantidade de casas decimais, não consegue? Nesses exemplos, a forma decimal é finita. Eu chamo esses camaradas de decimal, vou botar aqui em cima, decimal exato. Tá?
Porque eu consigo contar a quantidade de casas decimais do número. Tranquilo? Diferente dos próximos que a gente vai ver ali agora. Por exemplo, 5 nonos. Se eu pegar o 5 e dividir por 9, vai dar esse número aqui, ó, 0,55555. E aí eu coloco umas reticências para dizer que o 5 vai se repetir infinitamente. Da mesma forma, se eu pegar o 14 e dividir por 3, 14 terços, vai dar 4,66666 e o 6 vai ficar repetindo direto. E aí eu não vou ficar repetindo o 6 um monte de vezes. Eu coloco assim umas 3, 4 vezes ali para aparecer e coloco reticências, tá? Para simbolizar que está sendo infinito isso. 12,33 avos. Se eu dividir 12 por 33, o número encontrado vai ser esse aqui, ó, 0,36, 36, 36 e assim por diante. Preste atenção, você está vendo que a quantidade de casas decimais aqui, eu não consigo contar, né? Não consigo contar. Porque tem, depois desse 5 aqui, vai ter um outro 5. E depois um outro 5. E depois um outro 5. Então eu não consigo contar. Nesse caso aí, eu estou diante de um número chamado dízima periódica. Por quê? Porque a forma decimal que esse número vai ter é infinita e periódica. Isso aqui é importantíssimo. A forma decimal é infinita e periódica. Infinita, não tem fim. Periódica, tem uma repetição. Tá? Olha esse número aqui, ó, 4,6666, que é esse cara aqui. O período eu chamo de o camarada que se repete. O período desse camarada aqui, ó, 4,666. Quem está se repetindo aqui é o 4? Não. É o 66? Não. É o 6. O 6 é um algarismo. Aí eu digo que esse período tem um algarismo. Tranquilo? Outro exemplo, 0,36, 36, 36. Quem está se repetindo aqui nesse número? É o 0? Não. É o 3? É também. É o 6? É. São os dois ao mesmo tempo. 36. Eu tenho quantos algarismos aqui no período? 2 algarismos no período. Tá? Eu chamo esses números de dízimas periódicas. Simples. Tá bom? Dízima periódica simples. Dízima periódica simples. Na aula de hoje a gente só vai ver essa parte de dízima periódica simples. Tem também a dízima periódica composta e tem as dízimas aperiódicas, que vai ficar para um outro momento. Tá beleza? Vamos prosseguir. Escrevendo dízimas periódicas na forma de fração. A gente já sabe que o número racional ele pode ser escrito na forma de fração, né? Como a dízima periódica é um número racional, ó, as dízimas periódicas são números racionais, então elas também podem ser escritas em forma de fração. Pega esse número aqui, 7, e divide por 9. Na sua calculadora, ou então no caderno aí. Você vai ver que você vai encontrar isso aqui, ó, 0,77777. Pega o 1 e divide por 9, 1 nono. Vai encontrar isso aqui, 0,1111. E assim vai. 23,99 avos. Vai dar isso aqui. 0,23, 23, 23. E por aí vai. E o 147,999 avos, ao dividir 147 por 999, tu vai encontrar isso. Então, existe um padrão, tá? Tá vendo aqui um 9 no denominador? 99, 999. Tem um padrão. Eu vou te explicar aqui, primeiramente, pode ser uma parte até difícil agora, mas vê com calma. Depois a gente, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Aqui é a forma de você... Por que esse número é igual a esse? Eu vou te explicar por que esse número aqui ele equivale a esse. Então, vou fazer uma manipulação algébrica aqui. Tá? O que seria isso? Eu vou chamar esse camarada, que é o número que eu tenho, né, 0,7777 reticências. Essa é a minha dízima periódica, né? Eu vou chamar ele de x. Tá? Eu vou fazer algumas operações aqui. É como se fosse uma igualdade. Eu vou fazer uma equaçãozinha aí acontecer, tá? Uma manipulação. Então, olha só. Eu vou primeiramente multiplicar por 10 dos dois lados da igualdade. Então, quando eu multiplico por 10, desse lado aqui e desse lado aqui, né, vezes 10, o que vai acontecer com o número? Ele não vai ser alterado.
Porque se eu multiplicar por um lado por 10 e por outro por 10, é a mesma coisa que eu não mexer nele. Então vai ficar o quê? 10 vezes x, 10x, né? E 0,7777 vezes 10, o que vai acontecer com a vírgula? A vírgula vai andar, ó. Se eu multiplicar por 10, a vírgula passa para cá, ó. E aí esse número, que era esse dessa forma, ele vai ficar assim, ó, 7,77 e por aí vai. O que acontece com isso? Ele fica com a parte inteira e a parte decimal dele, ela não, meio que ela não foi modificada, né? Continua a mesma coisa. Você pode pensar que ele fica um pouco menor, mas não fica. Porque ele é infinito. Infinito é muito grande. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou, agora, nesse passo, quebrar um número. Que número? Esse daqui, ó. Eu vou quebrar ele em 7 mais 0,7777 e por aí vai. Para quê? Porque aqui eu identifico que aqui tem um x, né? Porque é o próprio x que eu chamei aqui anteriormente. E aí, o que eu vou fazer? 10x igual a 7 mais x. Cheguei nesse passo aqui. O que eu vou fazer agora? Pô, eu tenho 10x igual a 7 mais x. Eu vou isolar o x. Vou colocar ele para cá com um sinal trocado. Porque vai ficar 10x menos x, 9x. Isso igual a 7. E agora, eu isolando o x, vai passar o 9 para cá dividindo. Porque está sendo 9 vezes x, né? Vai ficar x igual a 7 sobre 9. Vou dividir o 7 pelo 9. E aí eu chego nesse resultado. Eu não chamei o x de 0,777 e depois eu encontrei x igual a 7 nonos. Consequentemente, o 0,777 é o 7 nonos. Aí eu cheguei nessa forma, né? Tranquilo? Pô, pode parecer um pouco complicado, mas isso aqui requer um pouquinho de paciência e treino. Se você fizer uns 3 exemplos desses, assim, direto, você vai ver que é um procedimento padrão que a gente faz. Tá? Vamos usar um exemplo agora com 2 casas decimais. Esse primeiro aqui tem uma casa decimal só. Vamos usar exemplo com 2 casas decimais. Você percebeu que com uma casa decimal eu multipliquei por 10, né? Agora com 2 casas decimais eu vou multiplicar por 100. A minha ideia é fazer com que a parte decimal ali ela fique constante, né? Ela fique igual ao número anterior, né? Ela não se modifique, certo? Se eu multiplicasse o 0,23 por 10, eu teria esse número aqui, ó, 2,32, aí eu mexeria na parte decimal, né? Não teria o 23 aparecendo ali, teria o 32, mexi nela, não dá certo, não dá certo. Então tem que ser o quê? Multiplicado por 100. Então, primeiramente, vou chamar o 0,2323 de x. Agora eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 100 dos dois lados. Então, um lado vai ficar 100x, né? E do outro lado, que era o 0,2323 e por aí vai, eu vou andar com 2 casas decimais, né? Porque eu multipliquei por 100. Aí o número vai ficar 23,23. Percebe que a parte decimal ali, ela não foi mexida. Ela continuou igual. Aí você fala assim, pô, professor, mas andou 2 casas. Mexeu, ela ficou menor. Não, não ficou menor. É um número infinito. Tá bom? Essa parte decimal ela é infinita. Tá legal? Então, olha só. Cheguei nesse segundo ponto aqui, ó. 100x igual a 23,23 e por aí vai. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou quebrar o número em 23 mais a parte decimal. Parecidão com o primeiro exemplo. E agora, esse cara aqui é o meu próprio x, né? Aqui, ó. É o meu próprio x. Aí cheguei nesse ponto, ó. 100x igual a 23 mais x. Troquei, ó, o 0,2323 pelo x. Agora eu vou isolar o x. Como é que eu isolo o x? 100x, vou passar esse x para o outro lado, vai ficar 100x menos x, 99x, igual a 23. E agora? Isolo o x. Como o 99 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar x igual a 23 sobre 99. Poxa, mas eu não falei que o x era 0,23? Falei. Então, eu também não falei que... Eu não cheguei no resultado que 23, que x é igual a 23,99 avos? Então essas duas coisas são iguais. Então esse daqui é o procedimento para escrever na forma de fração. Eu não vou ficar fazendo assim sempre, né? Porque dá muito trabalho.
Então tem um procedimento mais de macete, de visualização, assim, que vocês vão perceber agora, tá? Então, se ficou complicado, pausa, volta, tenta entender a parte do passo a passo aí. Eu multipliquei por 100 porque tinha 2 algarismos na dízima. Quando eu multipliquei por 10 é porque tinha um algarismo na dízima. Se, por exemplo, tivesse um número com 3 algarismos na dízima, eu multiplicaria por 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Né? E se tivesse 4 algarismos na dízima, eu multiplicaria por um número com 4 zeros. Entendeu? Então, esse que é o padrão. Tranquilo? Então, olha só. Vamos analisar esses números aqui, ó, que geram dízimas também. 13 sobre 99. Quem é? É o 0,13, 13, 13. 7 sobre 99. É o 0,07, 07, 07 e por aí vai. 137 sobre 999. 0,137, 137, 137. Tá percebendo alguma coisa? O denominador tem 3 noves aqui. O numerador tem 3 algarismos. O período tem 3 algarismos. Nesse caso aqui, ó, 2/3. Quando eu faço uma multiplicação do 2 do 2/3 por 3 no numerador e no denominador, eu vou encontrar 6 nonos, né? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Aí olha a dízima. 0,6666. Eu tenho um 9, eu tenho um algarismo. Eu tenho 2 algarismos, eu tenho 2 noves. Eu tenho 2 algarismos aqui. Então, olha só, o padrão é esse. Quando eu tenho 2 algarismos no numerador, eu tenho 2 noves no denominador, o meu período é esse cara aqui, que está no numerador. Eu tenho 3 algarismos no numerador, eu tenho 3 noves no denominador, o meu período é quem está no numerador. Tranquilo? É bem fácil, né? É assim que eu faço. Então, ó, 8 nonos. Quantos noves tem no denominador? 1. Quantos algarismos tem no numerador? 1. Então, o meu próprio período é aqui a forma como eu escrevo na forma decimal. Tranquilo? Tranquilão? Esse é o macete. Vamos adiante. Os exercícios aí. Esse número 2. Escreva sobre a forma de fração irredutível, ou seja, que não dá para dividir mais, simplificar, quer dizer, né? As seguintes dízimas periódicas. Então, gente, olha só. A fração que gera a dízima periódica, eu chamo de fração geratriz da dízima, tá? Fração que gera a dízima, fração geratriz. Então, o que acontece? Eu tenho aquele número ali, ó, na letra A. Menos 0,8888. Então, como é que eu encontro a fração que gera essa dízima? Primeira coisa que eu vou fazer, hein? Eu vou identificar quantos algarismos tem no período. Eu consigo identificar ali? Facinho, consigo. Quem é o período? É o 8. É ele que está se repetindo, né? Então, coloco o 8 no numerador. E no denominador? Quantos algarismos tem no período? Um algarismo. Então, eu vou colocar 9. Acabou? Não, porque é menos 0,888. Então, falta o sinalzinho de menos aqui. Tranquilo, né? Letra B. 0,37, 37 e por aí vai. Primeiro passo, identificar o período. Identifiquei o período? O período tem 2 algarismos. É o 37, né? O 3 e o 7. Então, se tem 2 algarismos, ele vai para o numerador. 37. E o denominador? Eu tenho 2 algarismos no período, então vou colocar 2 noves no denominador. Simples assim. Na letra C, 0,261, 261, 261 e por aí vai. Eu tenho quantos algarismos no período? Eu primeiro tenho que identificar ele. É o 261. Então, 261 é o período? Então, ele vai aqui para o numerador. 261. E no denominador? O que eu vou fazer? 9 para cada algarismo do período. 3 noves ali. Tranquilo? Na letra D, que é um pouquinho de nada mais difícil. Então, é 1,23, 23. O que eu vou fazer aí? Olha só. Vou pegar aqui, ó.
1 mais 0,23, 23 e por aí vai. Tranquilo? Vi que eu quebrei, né? O número. Quebrei ele. O que eu vou fazer agora? 1 vai continuar aqui. Mas quem é o 0,23, 23, 23? Nada mais é do que o 23 sobre 99. Por quê? Porque eu tenho dois algarismos aqui no meu período. Eu identifiquei já o período, né? O 23. E aí eu vou colocar 2 9 no denominador. Eu acabei? Não, não acabei. Porque é 1 mais 23,99 avos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em forma de uma fração únicazinha aqui. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu pego o 99 e multiplico por 1 e somo com 23. Tá? Então vai ficar 99 vezes 1, 99, mais 23. 9 mais 3, 12. 10 mais 2, 12. Então esse número vai dar o quê? 122, 99 avos. Só que você não vai esquecer desse sinalzinho de menos aqui, né? Você não vai dar mole, porque é aqui. É menos, tá? Esse número aqui é menos e essa fraçãozinha aqui. Tranquilo? Beleza? Então, gente, vamos encerrar a aula de hoje aqui. E qualquer coisa, só tirar dúvida. Valeu? Ah, antes de mais nada, vou encerrar agora aqui. O que acontece? Tem uma lista de 10 exercícios baseada nessa aula dada. Então, você faz essa listinha de exercícios, tá beleza? E tira as dúvidas comigo conforme for aparecendo. Valeu!